Bom dia, nono. Vamos fazer a correção, né, das atividades que vocês fizeram ontem, referente a polígonos regulares. Então, vamos lá. Começou na 290, né? A questão 1, como eu expliquei ontem para vocês, era só jogar na fórmula do raio menor, né? Porque ele quer saber, ele está mencionando a circunferência inscrita. Toda vez que mencionar a circunferência escrita, é a circunferência que está dentro do polígono, né? No caso, o polígono em questão é o triângulo. Então, eu uso essa formulazinha. Como ele me deu o lado, aqui eu dei uma simplificada, deu 2 raiz de 3 sobre 3. Na questão 2, ele está mencionando a circunferência circunscrita. Então, é o raio maior, né? No caso, em relação ao quadrado. Aí ele me deu o lado do quadrado, só substituir na fórmula 7 raiz de 2 sobre 2. Aí aqui não tem como simplificar, então a gente deixa assim. Na questão 3, eu fiz um desenho para vocês entenderem, né? Porque ele quer saber a medida do apótema. E toda vez que ele pediu o apótema, gente, o apótema, ele é sempre igual ao raio, tá? Ele é sempre igual ao raio da circunferência inscrita. Né? Porque a circunferência escrita, o raio é esse pedacinho aqui que é justamente o apótema. Então, toda vez que ele pedir o apótema, você vai trabalhar com um raio menor. Aí vai ver qual figura, né? No caso, a figura aí é um hexágono. Aí, como ele quer saber o apótema, e o apótema é igual ao raio, eu jogo na fórmula do raio, que aí automaticamente eu vou estar achando o apótema, que aí deu 3 raiz de 3. Na questão 4, ele fala assim, se o apótema de um quadrado... Tá? Então, se ele me mencionou apótema, gente, com certeza, porque não existe uma fórmula para o apótema. A única coisa que a gente sabe é que o apótema ele é igual sempre, né, em qualquer circunferência que esteja inscrita no polígono regular, é igual ao raio. Então, se ele mencionou o apótema é porque a gente vai usar a formulazinha do Rzinho. E por que a gente vai usar essa fórmula? Porque já que o apótema é 5, eu posso dizer que o raio também é 5. Eu tendo o raio menor, eu consigo achar o lado, certo? Né? Usando a fórmula e coloquei o 5 aqui. Por que eu tive que achar o lado? Porque ele quer saber o raio da circunferência circunscrita, que é a circunferência maior. E na fórmula do raio tem L, né? Então, eu calculei o L primeiro e depois joguei na fórmula. Aí deu para simplificar 5 raiz de 2. Aí depois vocês fizeram a 293... A questão 1, né, que pergunta o seguinte, deixa eu só colocar minha folha aqui. A 293, né, ele pergunta se o triângulo de sinalização é um polígono regular. Sim, tá? Porque esse triângulo aí, ele tem os 3 lados e os 3 ângulos congruentes, então dá pra gente ver que é um triângulo regular, né, ele seria até um triângulo, no caso, equilátero, certo? Depois vocês fizeram... tá, eu corrigi primeiro a 293, né? Mas na verdade tinha 292, né, gente? A 292, número 1, né? Como eu expliquei no vídeo ontem, vocês deveriam montar uma equaçãozinha. Como ele mencionou que o ângulo interno é 7/2 do ângulo externo, então eu coloquei 7/2 AE. E ele quer saber qual polígono é esse. Toda vez que perguntar qual polígono, gente, a gente já sabe que é o número de lados, é o N. Então, eu tenho que achar o N através de alguma fórmula. No caso, como ele está mencionando ângulo interno e ângulo externo, eu vou ter que utilizar as fórmulas, né, do ângulo interno e ângulo externo. Só que aqui, o que eu fiz? Porque o ângulo interno com o externo, eles formam 180. Isso em qualquer figura. Então, eu igualei 180. O ângulo interno é 7/2 ângulo externo. O ângulo externo eu não tenho, né? Coloquei ângulo externo mesmo. Aí, o que eu fiz? Tirei MC e achei o ângulo externo, que deu 40. Beleza, mas não é isso que ele quer. Ele quer saber que polígono que tenha o ângulo externo valendo 40. Aí, o que eu fiz? Eu peguei a fórmula do ângulo externo, que é 360 sobre N, e igualei a 40. Multipliquei cruzado, N igual a 9, que no caso é o NA, certo? Então, 292, 293 já corrigi também. Aí, depois vocês fizeram... 294, questão 2, é só calcular a medida dos ângulos internos. No caso, é só jogar na fórmula do AI, né? Aí, como é um hexágono, né? O N aí vale 6. Na questão 3 é o ângulo central, 360 sobre N, como é um octógono, tá? É sobre 8, deu 45. E na questão 4, eu montei. Como eu falei com vocês, quando ele pede em qual polígono, é porque eu quero saber o N, o número de lados.
né? Porque para eu saber que polígono é, eu tenho que ter o número de lados dele, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu pensei um pouquinho. Ele falou que o ângulo interno ultrapassa, ou seja, ele é igual ao ângulo externo mais 100. Então, com essa relação que eu montei, eu coloquei as fórmulas, ó, do ângulo interno é essa daqui, do ângulo externo é essa, porque aí de fato eu vou conseguir achar o N, tirei MMC, fiz chuveirinho, fiz todo o processo que vocês, né, já estão cansados de fazer. E achei N igual a 9, no caso é o NA, tá bom? Qualquer dúvida que ainda, né, fique, pode me falar que eu tento tirar a dúvida de vocês, tá? Beijos!